Vamos falar sobre o livro Stocks for the Long Run, do professor Jeremy Siegel. Já tem versão traduzida para o português, chama Investir em Ações no Longo Prazo. Qual que é a ideia desse livro? O professor Jeremy Siegel faz um estudo bastante completo para o mercado norte-americano dos últimos 200 anos ali do mercado de ações norte-americano, certo? Então ele faz análises estatísticas, análises de risco, análise de retorno, comparando risco e retorno de renda fixa com ações, com o mercado global, analisa ali qual que é a diferença que tem de empresas no longo prazo, que pagam dividendos e que não pagam dividendos, qual que é melhor para o investidor, fala sobre análise técnica, crise de 2008, enfim, é um livro muito completo, é uma leitura praticamente imprescindível para quem já investe em ações ou pretende investir em ações, tá querendo começar agora. Tem várias conclusões, algumas delas até meio contraintuitivas. Eu vou compartilhar algumas com vocês aqui, mas não consigo citar todas elas porque é um livro bastante extenso, mas definitivamente eu recomendo a leitura desse volume, tudo bem? Antes de apresentar aqui o livro para vocês, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o like, ativar o sininho e compartilhar eventualmente com quem vocês acham que possa ter interesse, tá bom? Obrigado. Primeira coisa que eu queria apresentar para vocês, talvez não seja nenhuma surpresa, é a conclusão que ele tira de que as ações são o melhor investimento, a melhor classe de ativos para investimento no longo prazo. O que a gente tem que levar em consideração é que esse estudo foi feito para o mercado norte-americano, não para o mercado brasileiro. Nos Estados Unidos, as ações foram a melhor classe de ativos para investir nos últimos 200 anos ali do levantamento que ele fez, se comparado com renda fixa norte-americano. Okay? Tem que ter isso muito bem claro quando a gente tenta traçar algum paralelo do mercado norte-americano para o mercado nacional, para o mercado brasileiro. Então não dá para você ler esse livro e assumir que os valores que ele cita lá em termos de risco e retorno, tanto para renda fixa quanto para ações, é o que acontece aqui, é o que vai acontecer aqui, ou é, vamos dizer assim, o nosso alvo, a nossa tendência de rentabilidade no longo prazo. Não são, certo? Muito provavelmente vão existir diferenças entre o que aconteceu lá e o que acontece aqui. Eu não tenho nenhum estudo de longo prazo assim para apresentar para vocês, mas eu acredito que o caráter geral das conclusões que ele tira para o mercado norte-americano vão acontecer aqui no Brasil também. Então sim, eu acho que no longo prazo as ações mesmo no Brasil serão a melhor classe de ativos para investimento no longo prazo, ok? O Brasil tem uma característica de ter taxas de juros mais elevadas do que os Estados Unidos, por exemplo. Então talvez as ações sejam melhores, mas por uma diferença um pouquinho menor, certo? Existe a possibilidade também da renda fixa aqui ser melhor do que as ações, mas isso a gente só vai saber no futuro, ou também se alguém fizesse um levantamento como esse aí que ele fez dos últimos 200 anos de mercado. O levantamento mais antigo que eu tenho, só que ele só diz respeito à bolsa, né, o mercado de ações, é que o Ibovespa, desde a sua criação até aqui, entregou em média 14% ao ano. Tá em linha, de certa forma, com o que ele apresenta no livro deles, já vamos ver um pouquinho mais pra frente isso, mas eu não tenho o paralelo com o que aconteceria com o investimento em renda fixa. Mas a base teórica, pelo menos, das finanças gerais e tal, vão indicar que sim, as ações tendem a superar investimentos em renda fixa no longo prazo. No mercado norte-americano isso aconteceu, conforme ele mostra no livro dele. Para o mercado brasileiro ainda é uma incógnita, mas é muito provavelmente o que vai acontecer, posição minha, ok? Para mim, a primeira coisa que chama muito a atenção nesse livro é o gráfico que ele coloca logo no começo, mostrando a rentabilidade nos últimos 200 anos de algumas das classes de ativos. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ó, esse gráfico aqui, certo? Deem uma olhadinha, se quiserem vocês pausam o vídeo para ver com mais detalhes. Mas esse gráfico mostra que nos últimos 200 anos o retorno anualizado das classes de ativo foi mais ou menos. As ações tiveram 6,6 de retorno já acima da inflação. Os títulos de renda fixa, que são bonds e bills, em torno de 3%, oscilando entre 2,5% e 3,5%, e o ouro basicamente manteve seu poder de compra, ok? Então esse é, no longuíssimo prazo, ali 200 anos, a rentabilidade anual média que a gente pode esperar, de novo, no mercado norte-americano, para investimentos em ações de renda fixa também, né? Ele cita ali, então, 6 e pouco por cento para o mercado de ações, mais ou menos uns 3% para o mercado de renda fixa, então é o dobro, né? A gente pode esperar que a renda variável e ações vão render o dobro do que rende ativos de renda fixa. Ele também apresenta um estudo muito bacana que ele fez sobre análise técnica, tentando mostrar ali a veracidade das premissas e das pretensões da análise técnica. E o que ele descobre é que não é muito favorável para análise técnica. Eu vou contar para vocês como é que funcionou esse estudo. Veja, ele estava tentando ver se existia assim como os analistas identificarem os padrões de negociação. Para fazer isso, ele gera, se eu não me engano, 8 gráficos
sendo 4 completamente aleatórios, feito por um programa de computador, e também mais 4 que foram sem recortes reais de alguns períodos da Bolsa norte-americana. E ele mostra isso para alguns analistas técnicos. Vamos lá, se existem de fato padrões de negociação que não são, né, simplesmente aleatórios, os analistas técnicos conseguiriam distinguir quais desses gráficos de fato são formados realmente ali pela Bolsa de Valores e quais foram gerados por um programa de computador com números aleatórios. E o resultado não é muito favorável, né? Os analistas não conseguiram distinguir, eles não conseguiram ver qual gráfico que era um recorte real da bolsa e qual que era gerado aleatoriamente. Então isso é um ponto negativo para os analistas técnicos, né? Fica muito difícil acreditar que um analista técnico vai conseguir de fato enxergar em um gráfico de formação de preço, com preço, volume e tal, vai enxergar algum padrão com uma precisão suficiente e uma consistência tal que ele vai conseguir entrar e sair nos pontos certos, tendo lucro nas operações. Tudo muito bacana, dá um pouco de descrédito para a análise técnica. Para quem tiver mais interesse sobre isso, eu fiz um vídeo específico, vou ver se eu consigo deixar por aqui em algum lugar. Se eu não conseguir, vocês procuram depois ali no meu canal, o vídeo vai estar disponível para vocês. O último ponto que eu queria levantar aqui é o que eu achei absolutamente mais interessante desse livro e muito, muito contraintuitivo. Porque a vida toda eu, pelo menos, ouvi que investimentos em ações, apesar de ter uma perspectiva de retorno maior, no longo prazo, eles têm um risco maior. Se você não quer correr risco, você tem que ter uma carteira de renda fixa ou ter ativos de renda fixa na carteira. E o estudo do Jeremy Siegel mostra, curiosamente, o contrário. No longo prazo, o risco de investimento em ações é menor do que o risco de investimentos em renda fixa, deixando novamente muito claro que isso se refere ao mercado norte-americano, não ao mercado nacional, tá bom? Mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui esse gráfico, olha só. Ele vai oscilando aqui, tá? Entre você manter o ativo na carteira. Vocês pausam ali depois para ver certinho, né? Mas o que acontece se você segurar os seus investimentos por 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10, 20 e 30 anos. E essas barras são os valores máximos e mínimo de rentabilidade que você teria, certo? Segurando ações e títulos de renda fixa. Então, olha só, segurando 1 ano, ações você teria uma rentabilidade máxima de 66% e uma rentabilidade mínima de menos 38%, quase 37%. Então, a sua oscilação em termos de rentabilidade em 1 ano de investimento em ações vai de 66% a menos 38%. Já na renda fixa, sim, essa variação é muito menor, indicando um risco menor. Ela vai de uma rentabilidade de 35% a um prejuízo de 22%. Okay? Então, essas barras são um pouquinho menores. Agora, conforme você vai estendendo esse prazo, ou seja, se você segurar suas ações de 20 a 30 anos, né, e daí para frente, não existe rentabilidade negativa nas ações, certo? Então, ninguém teria perdido dinheiro. Por exemplo, para 20 anos, a rentabilidade máxima é 12,6% e a mínima é 1%. Okay? Enquanto na renda fixa a rentabilidade máxima é 8,8% e a mínima é menos 3,1%. Então, na renda fixa, mesmo com 20 anos, ele conseguiu identificar algum prejuízo. Para as ações, não. A rentabilidade mínima ainda é um valor positivo. E para 30 anos, essa diferença ainda é maior. Então, a rentabilidade máxima das ações vai para 10% e a mínima vai ter 2,6%. Ou seja, a rentabilidade mínima vai aumentando até o ponto em que ela deixa de ser negativa para as ações. Mas para ativos de renda fixa, ela continua negativa, ali menos 2%, menos 1%. Ok? Então, curiosamente, de novo, eu vou frisar, para o mercado norte-americano, no longo prazo, investir em ações, pelo levantamento do Jeremy Siegel, foi menos arriscado do que manter em carteira títulos de renda fixa. De forma muito breve, isso é o que eu queria mostrar para vocês no livro Stocks for the Long Run. De novo, já traduzido para o português, investir em ações no longo prazo. Livro muito bom, recomendo a leitura ainda mais para quem quer investir em ações, já investe ou está começando agora, tá? Enfim, livro brilhante, vale a pena conhecer todo esse levantamento do Jeremy Siegel, entender certinho como que ele chegou nessas conclusões, como que ele fez o levantamento, lembrando sempre que vocês têm que se esforçar para traçar esse paralelo entre o mercado norte-americano e o mercado nacional. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um comentário ali por gentileza. E eu vou pedir também para vocês se inscreverem no canal, dar o like e compartilhar com quem vocês acham que possa gostar, para quem possa ter interesse também, beleza? Muito obrigado!